Estamos tratando do assunto mais importante deste século. Não podemos ser submissos a interesses internacionais. Cria uma política de incentivo. O Brasil pode sair na frente. Viabilizar o hidrogênio verde. É sim energia do futuro. Pesquisa em ser humano é coisa séria. As doenças não param em 5 anos. É um escândalo. É usar as pessoas como cobaia. Muita gente, deputado, que fala meu corpo, minhas regras. É uma posição irresponsável. E é nisso que a gente acredita. Mais de 1.200 municípios já celebram o feriado do 20 de novembro. Nós teríamos aí, na verdade, 4 feriados. Viva o feriado da consciência negra. Um dia de combate ao racismo. Vai resolver o que esse dia? Nada. Só quem sabe somos nós. Na última semana de novembro, o plenário da Câmara começou aprovando o regime de urgência a uma série de propostas, inclusive a que regulamenta a produção de hidrogênio considerado de baixa emissão de carbono e que também teve o mérito aprovado na noite de terça. De autoria dos deputados Gilson Marques e Adriana Ventura, do Novo, o texto do relator deputado Bacelar, do PV da Bahia, institui certificação voluntária para produtores e incentivos fiscais tributários para a compra ou importação de maquinário destinado a projetos de hidrogênio. A matéria segue para o Senado. Eu conversava aqui, inclusive, com o meu colega, que já foi ministro do Meio Ambiente, deputado Ricardo Salles, sobre o perigo de a gente aprovar, por exemplo, questões sem o amplo debate, inclusive da sociedade, não somente aqui dos pares. Nós vamos entrar, por exemplo, numa discussão como do mercado de carbono, quando nem o mundo está discutindo sobre o tema. Nós não podemos ser submissos a interesses internacionais. Estamos tratando do assunto mais importante deste século. Nenhum assunto é mais importante para a continuidade da vida do ser humano na Terra do que resolvermos a questão do aquecimento global. E o presidente desta casa, o deputado Arthur Lira, de uma maneira esclarecida, de uma maneira de colocar o Brasil na liderança dessa grande transformação tecnológica que o mundo sofrerá, criou essa comissão. Esse projeto reflete o acordo possível dentro de um contexto de muitas diferenças de opinião sobre a questão energética no Brasil, mas esse projeto é um marco e uma grande contribuição dessa casa, senhor presidente, para o processo da transição energética do Brasil. Inclusive, às vésperas da COP, essa casa certamente tem algo a dizer ao mundo ao votar esse projeto, que cria um marco legal, que cria a política nacional de hidrogênio de emissão de baixo carbono e cria uma política de incentivo. Não pode ser um projeto de lei votado assodadamente com uma lógica de não garantir que o Brasil faça a sua parte apenas para apresentar na COP, e sim um compromisso real de defesa das florestas, de defesa do meio ambiente, de produção de energia limpa para o Brasil. Aquela história do Fusquinha que andava movida a água, ela não era mentira, é uma história verdadeira. Basta apenas a separação dessa molécula, tirando o carbono do hidrogênio. E aí nós poderemos, então, dar para o mundo, e, claro, alguns países já fazem isso, mas o Brasil pode sair na frente com esta capacidade de movimentar a energia limpa, dando um exemplo, como já tem dado em outros quesitos, do menor desmatamento do mundo, da preservação do meio ambiente através do oxigênio. O que eu acho que esse projeto tem de muito interessante é dar uma digital e uma identidade para o hidrogênio verde.
né? Garantir segurança jurídica, fazer com que a gente realmente avance nessa pauta, que é, sim, energia do futuro. Nós não podemos pensar num futuro para o nosso país sem apoio às energias renováveis. Foram as energias renováveis que fizeram uma mudança imensa na região da Chapada Diamantina, da minha região, com investimentos bilionários em investimentos relacionados às energias renováveis, eólicas e solares. Agora nós temos uma oportunidade muito grande também de viabilizar o hidrogênio verde. Na quarta-feira, o plenário aprovou mais urgências e alguns projetos, começando por outro da chamada Pauta Verde, o que regulamenta oferta e outorga de áreas para exploração de energia elétrica por geração eólica em alto mar, e que agora retorna ao Senado para análise das mudanças feitas pela Câmara. Apesar de ser favorável à matéria, apesar de entender que as eólicas são um grande avanço e sou um defensor absoluto, eu não me sinto confortável, por exemplo, para votar vários dos textos aqui que estavam na matéria da Eletrobras. Não me sinto confortável, e mesmo porque trazem ações aqui que eu questiono, inclusive a sua distribuição para o setor elétrico, se a conta do consumidor não vai ficar mais cara. No final de 2022, a Eletrobras privatizada já falava dos acordos operados com a Shell para dominar esse mercado no território brasileiro. É evidente que sem ataque às populações locais, nós defendemos que você tenha uma substituição energética. O mundo precisa disso. Agora, eólica tem que ser dominada pelo controle público ou pela Shell? É isso, camaradas, que está em jogo nessa história. Nós temos um problema grave na matriz energética e tudo que nós fizermos agora, energia não se resolve do dia para a noite. Nós precisamos de um planejamento que só vai servir em 2, 3, 4 anos para que nós tenhamos. Então, urge ao Brasil esta energia limpa e todas as energias. A diversificação da energia é importante, por isso considero esse PL um dos mais importantes. É evidente que o marco legal das eólicas offshore no mar tem méritos. Claro, é preciso avançar nesse sentido, mas tanto o artigo 22 do transporte do gás, quanto o 23, a energia do carvão, as usinas de carvão, até 2050, contrariam todo o nosso intuito ambiental e ecológico. Nós temos um compromisso aqui com o futuro, estamos tratando de um projeto de lei que vai nos encher de orgulho, que é da energia eólica offshore. A oportunidade de colocar o Brasil à frente, criar uma nova oportunidade, uma nova fronteira, uma nova alternativa para o país que hoje ainda não há e que já é uma realidade em países da Ásia, da Europa e cresce muito na América do Norte. Presidente, queria me dirigir ao relator e ao senhor, que vai para Dubai, entende, participar da COP. Veja, essa é uma pauta verde. Nós não podemos introduzir numa pauta verde, que é a questão da energia limpa, né, da energia eólica offshore, colocar carvão, térmicas no mesmo projeto. Isso vai manchar, macular todo o projeto. Então, é lógico que isso é uma contradição. Esse texto, em relação ao que está na lei, é um avanço, porque na lei fala só em térmicas a gás. E aqui existe uma diferenciação térmicas a gás, PCH e hidrogênio. Portanto, há um avanço em relação ao texto que está em vigor. Queria dizer isso, acho que é importante esse avanço e deixar claro, todas as propostas aqui, em termos de energia, dizem respeito, atendem a interesses empresariais,
que existem, seja elas eólicas, seja solar, seja hidráulica, seja o que for. Todos aqui em sã consciência nessa casa defendem transição para energias limpas. E por isso a energia eólica, assim como a energia solar, é sempre muito bem-vinda num debate de uma pauta verde. Agora, o que não se pode aceitar é a inclusão de jabutis num texto que trata de um tema importante e caro para o país e para o mundo, como é a transição energética para energias limpas. Então, um jabuti que envolve a ampliação de funcionamento de térmicas, que são as mais poluentes, e particularmente um que favorece empresas privadas do sistema de gás. O plenário aprovou também o projeto que cria regras para a pesquisa com seres humanos e controle de boas práticas clínicas por meio de comitês de ética em pesquisa. O texto da proposta estabelece direitos para participantes voluntários e deveres para pesquisador, patrocinador e entidades envolvidas. A matéria, que veio do Senado e sofreu mudanças na Câmara, agora retorna para a análise dos senadores. O projeto original dizia que a obrigação da assistência farmacêutica era mantida até que o medicamento fosse incorporado pelo SUS. É uma posição irresponsável limitar a 5 anos, em se tratando, inclusive, de doenças raras, que os tratamentos são caros, proibitivos a aquisição, e os novos medicamentos são ainda mais proibitivos e ainda mais caros. No Brasil, enfrenta uma série de dificuldades para fazer pesquisa básica com seres humanos, com regras que não acontecem em nenhum país do mundo. E a gente precisa fomentar a pesquisa científica no nosso Brasil, e a gente precisa apoiar a desburocratização desse processo. Quando o voluntário se coloca a favor e preenche o formulário de consentimento, ele pode fazer as suas próprias exigências, ele pode ter autonomia e liberdade para exigir um tratamento de maior tempo e de maior prazo. Existe prazo para terminar a pesquisa de 90 dias. Cada pesquisa é uma pesquisa. A gente não pode botar em lei o que pode estar na regulamentação, adequando a cada medida. Depois, reduzir o direito do usuário. O participante da pesquisa voluntário tinha direito ao produto final por tempo indeterminado. E agora são apenas 5 anos. As doenças não param em 5 anos. Elas muitas vezes são doenças crônicas que permanecem até o fim da vida. Porque pesquisa em ser humano é coisa séria. E até porque vai envolver criança e pais que muitas vezes não terá, inclusive, a noção do que estão autorizando. E eu entendo ser esse um projeto que envolve diretamente o ser humano como pessoa, que envolve criança, que envolve autorização de pais. Eu vou ter uma posição pessoal aqui contrária a esse projeto. Se aprovada essa matéria, estaremos reduzindo o direito de pacientes pós-estudo quanto ao recebimento de medicamentos a nada. Estaremos tratando as pessoas como cobaias, simplesmente. Será que é justo que esta pessoa, que se coloca nesta condição, muitas em cuidados paliativos, que se coloca com tanta dificuldade, seja abandonada por um sistema? Não é ético, não é justo, não é digno. Não tem sentido nenhum falar em cobaia. O projeto fala que precisa de consentimento. E mesmo quando dado o consentimento, esse consentimento pode ser retirado a qualquer fase do processo. E é interessante que muita gente, deputado, que fala meu corpo, minhas regras, agora quando ela tem a oportunidade de consentir, concordar, retirar ou não a concordância, não pode. Retira o direito dela. O que nós questionamos é a celeridade com que se quer aprovar isso aqui, sem levar em consideração a temática, que envolve a vida do ser humano,
em geral em situação de vulnerabilidade, de fragilidade, os prazos, a possibilidade, inclusive, de reversão, e mesmo entidades respeitáveis do âmbito das ciências humanas, das ciências em geral, como a SBPC, por exemplo, manifestaram sua opinião de que esse projeto contém muitas deficiências, muitas precariedades. A gente precisa ter um olhar de que, ao encerrar a pesquisa clínica, para onde esse paciente será submetido. Nós precisamos, então, ter também um cuidado, presidente, com o pós-estudo clínico, para assegurar que esse paciente não fique sem nenhuma proteção, uma vez que acabou a pesquisa e uma vez que o registro não é automaticamente obtido na Anvisa. É um escândalo. É usar as pessoas como cobaia e, depois de 5 anos, desobrigar as grandes corporações, as grandes empresas transnacionais do setor de pagar o tratamento dessas pessoas, que durante o processo de pesquisa clínica foram o corpo em que aqueles medicamentos, aquelas pesquisas, aquelas tecnologias na área da saúde foram testadas. Finalmente esse plenário está dando uma resposta, dizendo não ao atraso. Sim, precisamos de regras, prazos. A gente precisa ter coisas, evidências, gerar evidências. E a gente faz isso com pesquisa, com regra, com ética. O Brasil não pode ser, preste atenção, o 8º maior consumidor de medicamentos. Essa é a posição do Brasil, é o 8º maior mercado da indústria farmacêutica. E é o 22º mercado da pesquisa clínica. Então tem alguma coisa errada. Se a gente é o 8º que mais consome medicamento, por que a gente tem que ser o 22º que mais produz pesquisa clínica, que mais oferece tratamento de pontas aos pacientes, que mais gera emprego, que mais gera renda? O projeto de lei que nós aprovarmos aqui para avançar na pesquisa clínica, ele deve, em primeiro lugar, ser para proteger aqueles que colocam seus corpos para as pesquisas. Os avanços que nós queremos fazer nas pesquisas clínicas devem, primeiro, proteger aqueles e aquelas que fazem com que os seus corpos estejam na experiência clínica. Uma autorização, uma pesquisa. Agora não. Esse projeto prevê que nós poderemos exportar dados e insumos para outras pesquisas, quebrando elos éticos, abrindo precedentes graves para pesquisas que não são, inclusive, aceitas em território nacional ou de duvidosa questão ética. Votar contra esse projeto é votar pelo atraso. E nós queremos o avanço, a ciência, a tecnologia, a favor do paciente, que inclusive tem que dar o seu consentimento, e é nisso que a gente acredita. A liberdade para consentir, para participar de um tratamento novo, de algo inovador. Isso sim. Obrigado, presidente, porque hoje, graças à sua coragem de enfrentar essa pauta, que é uma pauta difícil, que tem pontos divergentes, nós vamos poder avançar na pesquisa. Hoje o Brasil é um dos países, um dos piores países no que diz respeito ao desenvolvimento de pesquisa clínica. E agora nós estamos dando um passo, virando essa página, graças à sua coragem. Ainda na quarta-feira, o plenário aprovou a prorrogação até dezembro do ano que vem para o uso de recursos da Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura, que destinou 3,86 bilhões de reais para aliviar os impactos no setor em razão da pandemia de Covid-19. Aprovado também o uso de títulos de capitalização como garantia na execução de obras contratadas via licitação, e a proposta que transforma em feriado o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro. Atualmente, pela legislação local, a data já é considerada feriado em 6 estados e cerca de 1.200 cidades brasileiras. Já havendo sido aprovada pelo Senado, a matéria agora segue para a sanção presidencial. Com muita honra e com muito orgulho aqui para honrar os nossos ancestrais e a luta do povo negro desse país
e da democracia, que cada vez mais reconhece os direitos da população negra, pobre e periférica. E subir aqui nessa tribuna, defender o 20 de novembro como feriado nacional, é só me somar à maioria do povo brasileiro, uma vez que a maioria dos estados, 5 estados brasileiros e mais de 1.200 municípios já celebram o feriado do 20 de novembro. Primeiro que mais da metade dos municípios do Brasil já adotam esta data como feriado. Portanto, compete às câmaras municipais de vereadores e os prefeitos anuir ou não a adesão a esse feriado. O mês de novembro já é feriado no dia 2, dia de finados. Já temos o feriado da Proclamação da República, dia 15, e em alguns estados, incluindo aqui o Distrito Federal, já é feriado dia 30 de novembro, em razão do dia do evangélico. Então, nós teríamos aí, na verdade, 4 feriados. Celebrar o Dia da Consciência Negra com feriado, com a efetiva avaliação e permanente discussão sobre a condição de maioria dos desempregados, maioria dos subempregados, maioria das mulheres que sofrem feminicídio, é fundamental abordar todo o flagelo de quem saiu da senzala para a favela. Não vai ser impondo um feriado, mais um feriado nacional, que nós negros seremos menos ou mais respeitados nesse país, ou que a causa negra vai sofrer alguma consequência positiva. Na verdade, o que nós precisamos é de políticas públicas, a começar por uma educação igualitária. E aí eu cito a questão das cotas raciais, aproveitando a nobre presença do nobre senador Paulo Paim entre nós, que agora renovou a questão das cotas por mais 10 anos. O nosso desejo é fechar esse mês com a instituição do Dia Nacional da Consciência Negra como reconhecimento dos mais de 300 anos da população negra escravizada aqui, que tudo construiu, reconhecimento da necessidade de acirrarmos os debates sobre a necessidade da superação do racismo, reconhecimento de um povo que é a maior parte das brasileiras e dos brasileiros. Eu vi a deputada que me antecedeu dizendo que é um sinal importante para nós corrigirmos o erro do passado, como falando de uma dívida histórica, é tampar sal com a peneira, como se esse feriado ou o dia fosse resolver esse problema, sendo que o problema ele não é essencialmente como define a cor da pele, mas sim o problema social, da pobreza, da dificuldade dos brasileiros. O 20 de novembro é o marco zero na luta do povo negro contra o racismo, pelo bem viver. É um dia para rememorar e garantir o nosso direito à memória. É a data em que gritamos para todo mundo ouvir: nunca mais um Brasil sem nós, viva Zumbi dos Palmares, viva o feriado da consciência negra. Esse feriado, na verdade, na prática, ele vai estimular o racismo que já existe no nosso país, presidente. Tem lei para isso, todos são iguais perante as leis, independentemente de cor, distinção, de qualquer natureza. Está na Constituição, é uma causa pétrea. Aí vamos estar fomentando o racismo no nosso país. Vai resolver o quê esse dia? Nada, não vai resolver nada. Parabenizar a nossa relatora, deputada Reginete, que teve o dever de resgatar nessa casa, não um feriado. A questão não é o feriado. Já é feriado no Rio há anos, como em outros municípios do Brasil. É resgatar matéria. É um voto, é uma afirmação do que nós temos de obrigação com os brasileiros. Não por ser somente mais um feriado, mas nós aqui já demos uma demonstração que o acúmulo das ações afirmativas que geram políticas públicas para a promoção da igualdade racial no Brasil. Dos mais de 5.000 municípios brasileiros, apenas 1.120 têm o 20 de novembro como feriado.
Portanto, essa lei não é apenas simbólica, essa lei é efetiva para que esse dia seja marcado no Brasil todo como um dia de combate ao racismo. Eu estou muito emocionado, presidente. Meu querido Paim está aí. Estou emocionado porque este momento é histórico para nós que lutamos por 20 anos. E eu queria dedicar a Benedita da Silva, minha companheira que fez a jornada Zumbi pela Vida comigo em São Paulo, que fomos juntos ao sepultamento de Nelson Mandela, que viajamos pelo mundo em defesa da dignidade da nossa gente, e eu sempre seguindo essa irmã. O voto, senhor presidente, é sim. O governo vota sim, porque reconhece historicamente de que Zumbi dos Palmares foi um dos maiores democráticos que nós encontramos na luta de um povo por sua liberdade. Um homem que conseguiu manter ali a chama viva, ardente nos nossos corações, nas nossas veias, nas nossas almas, que fez com que esse Brasil pudesse reconhecê-lo como herói da pátria brasileira. Não herói dos negros, é herói da pátria brasileira. Nós somos 300 anos de escravidão, 150 anos de república. Agora que nós, legitimamente, nós temos uma bancada negra. O parlamento americano, há 50 anos que criou essa bancada. E nós, brasileiros, estamos dando a resposta com o resgate histórico das negras e negros brasileiros. É emoção pura. Só quem sabe somos nós. O negro segura a cabeça com a mão e chora, porque já pode ser rei. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Fazer um agradecimento a todos os parlamentares de todas as bancadas aqui representadas no parlamento pela aprovação da prorrogação da Lei Paulo Gustavo, uma matéria importante porque o PIB da cultura e da economia criativa supera o PIB da indústria de automóveis no Brasil. Então a importância dessa prorrogação é fundamental para a geração de emprego, renda, oportunidade para o povo brasileiro.